Caros amigos que estão na nossa proximidade, nós estamos aqui mais uma vez e por alguns minutos estaremos compartilhando a palavra de Deus. Eu quero trazer uma pequena passagem bíblica, um texto bem curto, mas a gente vai tratar do que está nesse texto. Em João, no capítulo 6, e o versículo 20, está escrito assim: E Jesus, se aproximando, disse-lhes: Não temas, sou eu. Não temas, sou eu. João 6, capítulo 6, e versículo 20. Esta passagem se refere ao momento em que Jesus estava com os seus discípulos atravessando o mar em um barco. E, na verdade, estavam os discípulos de Jesus no barco. E Jesus se aproximou deles, depois que uma tempestade se levantou fortemente naquele mar. E, como Jesus não estava no barco naquele momento, os discípulos tiveram muito medo, porque a tempestade e o vento era muito forte. E eles estavam com medo de perecer, do barco afundar. E Jesus, para mostrar que ele tem poder e autoridade sobre a natureza, ele se aproximou daquele barco andando sobre a água. Ele foi caminhando por cima da água para se encontrar com os discípulos no meio do mar. E quando os discípulos olharam Jesus, eles ficaram com mais medo ainda, porque eles já estavam diante de uma tempestade e agora viam alguém andando sobre a água. Eles pensaram que era um fantasma. E a Bíblia diz que eles gritavam de medo. Mas Jesus se aproximou mais deles e então falou estas palavras que nós acabamos de ler, quando ele disse: Sou eu, não temas. Sou eu, não temas. Então, quando os discípulos perceberam que era Jesus que estava se aproximando deles, eles recobraram ânimo. E a tempestade, Jesus ordenou que a tempestade parasse. E parou naquele momento. Era Jesus realizando um milagre para mostrar àqueles homens que ele tem poder. Para mostrar àqueles homens que ele tem domínio sobre todas as coisas. Jesus, aquele homem que esteve aqui na terra há 2000 anos, que pregou esta palavra, que nós estamos pregando também neste momento, porque a gente aprendeu com ele. Nós aprendemos dele. Porque aquilo que ele falou está escrito na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia conta a história de Jesus. Eu, particularmente, quando eu era criança, eu ouvia falar sobre Jesus, sobre os seus milagres, como foi o seu nascimento, como foi a sua vida, como foi a sua morte e como foi a sua ressurreição. E eu, como criança, tinha muita curiosidade de saber sobre Jesus. Eu tinha vontade de conhecer melhor a história de Jesus. E até que, aos 11 anos de idade, eu tive contato com a Bíblia. Comecei a ler com dedicação aquela palavra. E eu confesso para vocês que a história de Jesus comoveu a minha vida. Eu fiquei impressionado com a história de Jesus. Desejo de conhecer mais.
eu li de forma intensa o Evangelho. E eu te digo que quando a gente começa a conhecer a história de Jesus, quanto mais a gente conhece, mais a gente se apaixona por essa história. Mais a gente se apaixona pelo projeto de Jesus para a vida do ser humano. A gente aprende, quando vai procurar a palavra de Jesus, a gente aprende. Olha uma coisa que eu aprendi. Eu aprendi que o poder de Deus é tão grande sobre a vida do ser humano, que uma coisa que Deus quer é tomar de conta da sua vida e resolver para você tudo aquilo que você não consegue resolver, tudo aquilo que você não pode fazer. Jesus pode fazer por você. Mas sabe como é o ser humano? O ser humano acha que ele pode resolver os seus problemas e não quer deixar que Jesus os resolva, ou não acredita que Jesus pode resolver. Mas eu tenho aprendido ao longo da palavra que o interesse de Jesus por cuidar da nossa vida é muito maior do que o que a gente possa imaginar. Então foi isso que ele quis demonstrar para aqueles discípulos naquele dia, quando eles estavam no meio de uma tempestade, o barco estava perto de afundar, e Jesus se aproxima e diz: não tenham medo, sou eu. Ah, se o ser humano entendesse o que Jesus quer fazer com a vida de cada um de nós. Ah, se as pessoas entendessem o que Jesus quer mudar na sua vida, como mudou na vida de muitas pessoas que eu tenho conhecido. Qual é o problema do ser humano? É a sua dificuldade de acreditar. Ele acha que isso não é verdade. Ele acha que isso não vai funcionar para ele. E agora tem um detalhe importante. É que realmente tudo que Jesus pode fazer na vida de um ser humano só funciona para quem acredita. Quem não acredita, não adianta, não vai funcionar. Não venha para Jesus dizendo assim: eu vou experimentar se é verdade. Não! Não é questão de experimentar, é questão de acreditar na palavra dele. Porque quem se aproxima de Jesus com dúvida, já está derrotado. Porque não, a própria Bíblia diz que quem duvida é como a onda do mar, que é levado de um lado para o outro. Então é preciso crer. Por exemplo, olha uma coisa que Jesus veio trazer para a humanidade. É a coisa mais extraordinária que eu encontro, que eu acho, que eu encontrei. É que a Bíblia diz, e eu acredito, porém muita gente não acredita, que é possível para mim e para você ter uma vida eterna com Deus. Eu encontrei isto na palavra de Deus. E isso trouxe uma satisfação muito grande para a minha alma. Porque eu, quando pensava que um dia eu ia encontrar com a morte, isso era um motivo de desespero. Ah, meus amigos, a morte é algo sério, é algo triste. Quando você pensa que esta vida, que mesmo com as dificuldades que nós temos neste mundo, mas viver é muito bom e ninguém quer morrer. Mas quando você pensa que a morte está à frente e que ela é uma realidade da qual ninguém nunca escapou hoje, até hoje. E quando você encontra Jesus te dizendo: quem crê em mim tem a vida eterna. Ora, não existe uma palavra mais maravilhosa do que esta. E não existe ninguém que possa oferecer algo tão grandioso quanto isto. Não há em lugar nenhum do mundo, nunca houve, a não ser somente em Jesus. Eu encontrei Jesus dizendo isso. E quando eu vi que Jesus me promete uma vida eterna, eu pensei comigo mesmo: custe o que custar, faça o que for preciso fazer, mas eu quero a vida eterna em Jesus. E de repente eu descobri que o que precisava fazer nem era tanta coisa assim. Bastava crer no Senhor Jesus
e entregar a vida na mão dele para que ele seja o Senhor da sua vida. É simples, basta isso. Quem conseguir entender isso e fazer isto, vai ter a vida eterna. Quem não quer viver eternamente? Alguns até dizem que não vale a pena viver muito tempo. Para quê? Aí porque ele pensa que fica velho, fica sem poder fazer as coisas. Então nem adianta viver muito. Só que na eternidade não é assim que funciona. Em Apocalipse, capítulo 20, é o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 20 e 21. E até o 22, final, nós podemos encontrar uma descrição com alguns detalhes. Claro que não são todas as informações, mas o suficiente para a gente ver. Deus prometendo que ele vai criar um novo céu, uma nova terra. Olha, essa terra que nós estamos pisando hoje, a Bíblia diz que ela está destinada para a destruição. E o Deus que fez essa terra vai fazer um novo céu e uma nova terra. Agora, existe um detalhe: nesse novo céu e nessa nova terra que Deus vai fazer, não vai existir pecado, não vai existir pecadores, porque irão existir apenas pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus para viver nesse novo céu e nessa nova terra. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados terão seus pecados apagados, perdoados por Deus, e ele vai estar apto para viver nessa nova terra e nesse novo céu. Deus promete isso. E quando eu olho para esta terra que está aqui agora, que a gente vê como as coisas são tão lindas, são tão belas, e foi o Deus que fez. Então, se o mesmo Deus que fez esta está prometendo fazer outra, eu acredito. Ele vai fazer muito mais e muito melhor. Meu amigo, acredite e queira viver também nesse novo céu e nessa nova terra que Deus vai preparar para aqueles que acreditarem na sua palavra. Porque existe também um outro lado que é sombrio, que é triste, porque aqueles que não acreditarem terão um outro lugar indesejável para passar a sua eternidade. E Deus não quer, nós também não queremos que nenhum dos nossos semelhantes vá para esse lugar. Mas a oportunidade de encontrar a chance e o meio para fazer parte desse novo céu e essa nova terra é agora, enquanto estamos vivos nesta terra e temos a condição, a possibilidade de dizer: eu quero entregar a minha vida a Cristo para que Ele seja o meu Senhor, o meu Salvador. Eu queria compartilhar esse recado aos nossos amigos, desejando que esta palavra possa ter alcançado corações e que o amigo possa refletir e verificar a sua necessidade de descobrir, de entender, de pesquisar, de buscar mais sobre este assunto, porque ele te interessa, é o assunto que te interessa. É verdade que para andar com Jesus, você vai precisar abrir mão de algumas coisas, de alguns prazeres, que são prazeres carnais, que levam para a destruição. Não tem problema não, troque isso pela vida eterna, vale a pena deixar o que o mundo oferece para ter aquilo que Deus promete para os homens. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.